Quantas vezes você já se pegou buscando uma validação dos seus pais, mesmo depois de adulto? Ou sentiu aquela sensação de que se aquela decisão que eu quero tomar não for aprovada pelo meu pai, talvez não seja uma decisão tão boa assim? Essa dependência emocional que começa na infância influencia muito a nossa vida adulta. Não só na maneira como a gente se sente, mas nos nossos resultados financeiros e nos nossos relacionamentos. Hoje vamos falar sobre como essa dependência emocional, que muitas vezes é inconsciente, pode estar te impedindo de crescer e avançar na sua vida. Porque muitas vezes ela te faz acreditar que você não é bom o suficiente. Vamos entender o que acontece quando a gente cresce em busca dessa aprovação e como isso afeta as nossas decisões e o nosso senso de capacidade. A dependência emocional de um filho em relação aos pais ou ao pai ou à mãe geralmente nasce quando os pais não conseguem fornecer segurança e consistência para esse filho na infância. Talvez o seu pai tenha sido uma pessoa super exigente e que mudava de opinião dependendo do humor dele no dia. Você nunca sabia se estava agindo certo ou errado, porque cada dia ele agia de um jeito diante da mesma situação, e isso te causou uma insegurança, uma confusão mental. Uma pessoa que um dia te elogia e no dia seguinte está te criticando pelo mesmo motivo. E aí você não sabe, será que eu sou bom? Será que eu sou ruim? Será que eu estou me comportando bem? Eu estou me comportando mal? E isso gera uma confusão, porque como você vai ser capaz de confiar na sua própria decisão se você cresceu com a sensação de que o seu valor dependia do humor dos seus pais? Quando as regras e o apoio emocional são inconsistentes, a criança sente que ela é instável, que ela é o problema, que o erro está nela. E essa crença que começa na infância é levada para a vida adulta. E com isso nasce essa busca constante por validação, especialmente em relação a essa figura paterna ou materna. E é engraçado porque mesmo quando seu pai não tá por perto ou a sua mãe não tá por perto, parece que você ouve a vozinha deles na sua cabeça, sempre te julgando, criticando as suas escolhas. Parece que você já sabe o que eles vão falar. Ai, se meu pai ficar sabendo disso, ele vai falar isso, isso, isso. Ai, se minha mãe imaginar que eu vou comprar tal coisa, ela já vai falar isso, isso, isso. É uma cobrança, uma crítica constante. Você mesmo fica repetindo esse padrão que vem dos seus pais na sua mente. Você traz isso pra você. E esse tipo de relacionamento com os pais gera essa sensação de insuficiência, que você tá sendo o tempo todo criticado por eles na sua mente. Você tá o tempo todo buscando fazer aquilo que vai agradar, aquilo que você acredita que eles aprovariam. E essa sensação de não ser bom o suficiente, de ser incapaz, de precisar da validação deles o tempo todo, acaba criando um fundo emocional na sua mente. E qual que é o problema disso? O problema é que quando você sente isso de maneira constante, fica difícil você confiar nas suas próprias decisões, na sua própria capacidade. E aí você começa a se sentir como uma pessoa incapaz de viver a vida, de enfrentar o mundo lá fora, de tomar decisões, de enfrentar desafios. Se dentro da sua casa os seus pais de alguma forma sempre faziam você ter uma sensação de que precisava o tempo todo provar algo, provar o seu valor, provar que você merecia uma atenção, que você merecia um elogio, que você merecia algo deles, você acaba internalizando a ideia de que você nunca é bom o suficiente. E quando você carrega isso, fica difícil você ter um bom desempenho numa empresa, no seu trabalho, financeiramente, nos seus relacionamentos. Você tá o tempo todo se criticando, o tempo todo encontrando defeitos, buscando motivos para se convencer de que você de fato ainda não é bom. Agora vamos entender de forma direta como que essa dependência emocional pode estar afetando a sua vida financeira, os seus resultados. Quando você tem essa sensação de incapacidade, essa busca constante por aprovação, tomar decisões financeiras acaba se tornando um desafio. Quer você perceba ou não. Imagina que você tem a oportunidade de investir num projeto que vai alavancar a sua vida financeira ou a sua carreira e que te trará grandes ganhos no futuro. Se dentro de você existe uma voz de que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente para aquilo, fica muito fácil você hesitar, você achar que vai fracassar, você começa a ter dúvidas se você realmente deveria investir naquilo ou não. E isso te impede de alcançar o seu potencial. Além disso, quem tem essa insegurança geralmente
normalmente evita assumir riscos, porque ela sente que ela precisa se agarrar ao que é seguro. Durante a vida toda dela, ela sentiu essa instabilidade, essa insegurança, então tudo que ela mais quer é algo estável, é algo seguro, algo que não tire a paz dela. E isso leva a escolhas que limitam o crescimento financeiro, porque o foco tá mais em evitar perdas do que alcançar ganhos. E o problema não para só aí. Como isso afeta os seus relacionamentos? Imagina que você cresceu acostumado com uma figura, seja da mãe ou do pai, ou às vezes dos dois, exigente, pais exigentes, uma criação exigente. Você pode, de maneira inconsciente, buscar parceiros que reproduzam esse mesmo padrão de comportamento. Pessoas que você sente que precisa o tempo todo conquistar, o tempo todo buscar aprovação, buscar a validação deles. A sua mente já está tão acostumada com esse padrão, com esse sentimento de eu preciso provar o meu valor para o outro, que quando você sai da casa dos seus pais e encontra um relacionamento, você continua querendo provar o seu valor para o outro. Cria-se um padrão emocional. E aí você tá o tempo todo sentindo que você não é suficiente, que você precisa fazer mais para ser amado pelo outro. E isso se torna um ciclo terrível, porque quanto mais você se esforça, mais você sente que não é capaz de suprir essa necessidade, de agradar o outro, que nada que você faz é suficiente para ter essa aprovação. E a sua relação acaba virando um jogo de busca por validação. Ao invés de ser um espaço de apoio, de crescimento, de harmonia, vira uma guerra, uma briga. E essa dependência emocional também acaba levando a problemas de autovalorização, autoestima. Você acostuma com essa ideia de ser uma pessoa que tem que estar o tempo todo servindo aos outros, buscando a aprovação dos outros, que você acaba se sujeitando a aceitar coisas muito abaixo do que você de fato merece. Você acaba tolerando comportamentos que você não deveria tolerar. Você acaba se sujeitando a tratamentos ruins apenas para manter o relacionamento. Mas existe uma saída para tudo isso. Você pode sim, aos poucos, ir se livrando dessa dependência emocional e construindo, fortalecendo a sua autoconfiança. A primeira coisa que você pode fazer é começar a analisar essas crenças que vieram dos seus pais. Comece a pensar o que eu realmente penso sobre a minha capacidade, sobre o meu valor, sobre o que eu consigo ou não consigo fazer, sobre a minha capacidade de julgamento, de saber qual que é a melhor decisão, de saber o que é o certo e o que é errado, para mim, na minha concepção. Quando você faz esse exercício, você acaba percebendo que muitos dos seus julgamentos não vem de você, vem dos seus pais. E quando você percebe isso, você se torna capaz de ignorar. E quanto mais você ignora, mais eles vão perdendo força. E aí você se torna capaz de pensar por si mesmo e não fica mais pensando com as vozes dos seus pais na sua cabeça. Muitos dos seus julgamentos hoje são só uma internalização de coisas que você ouviu a sua vida inteira. Não são julgamentos com base no que você realmente acredita, mas sim com base no que os outros acreditam. Você precisa se livrar disso, dessa carga. Isso não é seu. Deixa pra eles. A segunda coisa que você pode fazer é trabalhar a sua autoconfiança. Aos poucos, vá construindo essa confiança nas pequenas coisas que você faz no seu dia a dia. A confiança é algo que a gente constrói ao longo do tempo, e o mesmo vale para a confiança que a gente tem em si mesmo, para nossa autoconfiança. Você precisa se tornar uma pessoa capaz de acreditar em si mesmo. E cada escolha que você faz, sem precisar da validação da voz dos seus pais na sua cabeça, fortalece esse senso de confiança que você carrega de si. E a terceira coisa que você pode fazer é cultivar relações saudáveis com pessoas que te respeitam. Isso vale para parceiros, amigos, mentores, colegas. Você precisa se cercar de pessoas que te vejam como você é, que te incentivem a crescer, mas que não façam você sentir como se você tivesse que provar algo, como se você tivesse que buscar a validação desse grupo para se sentir pertencente, para se sentir alguém, para se sentir valorizado. Superar a independência emocional é um processo, não é algo que você consegue simplesmente se livrar porque você percebeu que aquilo é um problema para você. Lembra, você passou a sua vida toda sofrendo com isso. Não vai ser agora, de uma hora para outra, que você vai simplesmente
se livrar desse padrão mental. Mas com paciência, com compreensão, com dedicação, você pode aos poucos mudar essa programação mental que existe dentro de você. E você não precisa do aval de ninguém para se sentir uma pessoa capaz de tomar suas decisões, capaz de fazer aquilo que você deseja. Você não precisa da validação dos seus pais, da aprovação deles. Ai, será que o meu pai vai gostar disso? Será que minha mãe vai achar isso certo? Não importa. Você é capaz de tomar suas próprias decisões e viver a sua vida com base no que você acredita, independente da opinião deles. E se você quer aprender mais sobre como despertar sua autoconfiança, como atingir o seu potencial, trabalhar sua mentalidade, se desenvolver, eu te convido a se inscrever aqui no canal e a me seguir lá no Instagram. E você também pode dar like nesse vídeo se você quiser. E eu te vejo aqui no próximo vídeo.